Neste módulo de lucro real, abordaremos a respeito dos tipos de relacionamento 2 e 4, lembrando que abrange, na sua grande maioria, as adições e exclusões de caráter permanente do teu LALUR. Iniciemos pelo tipo de relacionamento 4, sem relacionamento. Assunto está abordado na tua apostila, lá no tópico 1.10.4.4, páginas 38 a 39. Trata-se apenas, no caso de tipo 4, de adições ou exclusões permanentes, sem vinculação a saldos ou movimentos de contas contábeis, ainda mais contas de resultado. Temos uma única exceção, que são os resultados, sejam positivos ou negativos, das cooperativas. E são situações restritas elencadas lá na tua tabela dinâmica. Resumi aqui ao lado para vocês, em destaque, quais são os tipos de relacionamento 4. Você acaba com o tempo até decorando, não tem muito erro não. Primeiro caso, lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior. O ajuste de adição decorrente de transfer pricing ou preços de transferência. O incentivo fiscal de pesquisa e desenvolvimento da Lei do Bem, projetos aprovados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o horário gratuito de TV e rádio, que atinge as empresas de rádio, jornais e TV, o resultado de atos cooperativos, que foi a grande inovação já há 2 anos atrás, muito importante, porque isso causava uma certa dificuldade ou complexidade, mas veja que esse resultado ele tem como ser discriminado ou vinculado à movimentação por conta contábil. Acredita-se que tenha sido um pleito da categoria, a Receita Federal ouviu esse pleito e tirou a obrigatoriedade do tipo 2 e migrou para o tipo 4. E os ajustes de exercícios anteriores, como vimos no final do módulo anterior, aquela situação que eu te exemplifiquei de um ganho de capital que não havia sido computado no resultado e na base de cálculo do IR da CS dentro do ano 2018. Como acessar o tipo de relacionamento 4? Bom, identifique a linha que receberá o lançamento de tipo 4. Aqui eu estou utilizando a linha de exclusão 111, resultados de cooperativas, de atos cooperativos. Clique 2 vezes na linha e você chegará àquela mesma tela que nós já conversamos anteriormente. O tipo 4 é muito fácil, basta você digitar o valor do lançamento e o histórico. O único detalhe que eu coloco para você de maneira compulsória é que esse histórico seja bem detalhado e fundamentado através de uma memória de cálculo. No caso do resultado dos atos cooperativos, eu entendo que o ideal, já que você controla no balancete contábil a distinção entre o resultado de atos cooperativos e dos não cooperativos, você simplesmente justifica através de um balancete, converta esse balancete para um arquivo RTF e anexe ele na memória de cálculo no registro Y800. Uma vez concluído o lançamento de tipo 4, basta clicar no botão fechar, que está na parte inferior da tua tela. Muito simples assim, veja, o tipo 4 é o sonho de consumo de todo profissional que lida com ECF de lucro real. Porém, mais uma vez eu reitero, ele é a exceção da exceção. São só para aqueles casos específicos que eu te relatei. Dando sequência aqui às adições e exclusões permanentes, muito comum dentro da tabela dinâmica é o tipo de relacionamento 2, que pode ser maior compreendido através da sequência dos tópicos 1.10.4.2 e 1.10.9.1 da tua apostila. Inicia-se da mesma forma do tipo 4. Clico 2 vezes em cima da linha da respectiva adição e exclusão.
Veja que aqui eu selecionei a linha 8.13, doações a entidades civis, aquilo que extravasar aos 2% do lucro líquido operacional antes de computadas as doações. E chego na mesma tela. Porém, aqui tem uma grande diferença. Veja que não se digita o valor do lançamento, só se digita valor de lançamento quando for o tipo de relacionamento 4. Coloco o histórico, ele é sempre obrigatório para qualquer um dos 4 tipos de relacionamento, e clica direto lá onde eu estou te apresentando com a moldura em azul, clica na aba, na segunda aba, Contas Contábeis. Para os tipos de relacionamento, como eu já abordei, 1, 2 e 3, é proibitivo informar valor no campo valor do lançamento da parte A. Clica lá 2 vezes na aba Contábeis, estou te indicando melhor aqui com a seta vermelha, e depois no botão Demais. Tem o botão Demais que vai aparecer após você clicar na aba Contas Contábeis. O botão Demais está à tua esquerda. Você vai tirar para uma outra tela, onde ele aparece a chamada árvore do plano de contas e saldos. É dessa forma mesmo que o programa se refere. Então, ele mapeia a chamada árvore de saldos. Clique ali, por favor, no botão Pesquisar e verifique as hipóteses de seleção do botão Pesquisar. Eu super recomendo para você o código da conta. E lembrando que quando ele pede para informar o código da conta, é exatamente como está dentro da ECF. Portanto, fica a dica, se o seu programa se valeu de pontos na identificação da conta, como ocorre em relação a alguns sistemas, esse ponto deve ser também digitado. Pontos e traços, quando pertencentes ao código da conta, devem ser digitados. Depois de informada a conta contábil, clica na lupa e ela vai te retornar apenas aquela conta contábil selecionada, que é a tua legenda 6. Assinale ali o checkbox da coluna Selecione, veja que está lá no cantinho da imagem ao lado esquerdo. Selecionei, vou retornar para a tela principal, portanto uma adição, fiquem atentos, do total da conta, 17 mil e pouco. Clico lá embaixo, na parte inferior, no botão Incluir mapeamento. Muito bem, retornamos ao resultado na tua tela. Veja que eu saí da árvore de contas, não estou mais dentro do botão mais, e ele me trouxe como adição de tipo 2 a conta selecionada, que é a conta de doações a entidades civis, mas a princípio ele trouxe um montante de 17 mil, mas não é 17 mil e pouquinho que eu quero adicionar. Lembre-se que tem uma memória de cálculo fundamentada numa lei tributária, que é a Lei 9.249 de 95, e eu cheguei à conclusão, pela memória de cálculo, de que o meu excesso indedutível é 10.748,64. Neste caso, quando a adição ou exclusão for parcial, você deve ir no único campo disponível na tela para alteração, perfeito? Que é o campo saldo relacionado. Inclusive, se for o caso, você pode até trocar sinais, pessoal. Não é muito comum, mas pode acontecer de eu ter uma conta única que o saldo líquido é credor, mas eu estou querendo buscar de lá um movimento devedor que seria correspondente a uma adição. Não é o usual, mas pode ser feito perfeitamente. No caso de adição ou exclusão de tipo 2, tiver correspondência com algum ou alguns lançamentos correspondentes aos números de registros I200 da tua ECD, aí excepcionalmente eu terei que clicar na parte inferior, que está ali com a moldura em azul, e clicar no botão Demais,
para inserir o número ou números de lançamento. Vou te dar aqui um exemplo real. Vamos imaginar que você tem uma conta única chamada despesas com alimentação. Mas sabemos que a lei tributária coloca como indedutível alimentação de sócios ou dirigentes. E você tem no meio daquela conta tanto alimentação de empregados quanto de sócios ou dirigentes. Portanto, você quer elencar, pontuar alguns lançamentos desta conta e que na soma totaliza um valor X. Enfim, aí você edita ali no campo saldo relacionado o somatório dos lançamentos indedutíveis e não esquece de colocar o número de lançamentos. Ali ele aceita N quantidades de lançamentos, não é para um campo só. Ele aceita quantos você quiser inserir como números de lançamento. Depois, assim como nós vimos na etapa anterior, depois de tudo concluído, é só clicar no botão fechar na parte inferior da tela para finalizar a operação. Muito bem, encerramos então esse nosso módulo onde tratamos dos detalhes pertinentes aos tipos de relacionamento 4 e o tipo 2. Eu pediria que você acompanhasse maiores informações ou detalhes no teu material de apoio e espero você para o nosso próximo módulo. Obrigado.